passar. Isso daí é inevitável, né? Eu passo de um jeito, sinto de um jeito, o outro de outro. Então, a nossa TPC, nós vamos estar falando um pouquinho do luto, falando um pouquinho da morte, mas depois vocês vão, no decorrer da TPC, vocês vão estar entendendo, tá? Então, uma coisa, eu não coloquei os combinados, mas um combinado que nós temos que estar fazendo é desabilitar o microfone, só habilitar no momento da fala. E se o colega estiver falando, aguarda ele terminar, ele parar, levanta a mão e pede a palavra. Tá bom? Porque senão fica um burburinho, fica difícil. Então, eu vou falar para vocês os objetivos, vou passar um vídeo, é um pouquinho extenso o vídeo, é uns 20 minutos de vídeo, tá? Nós vamos ter a socialização, nós vamos ter um momento para vocês estarem falando, ter um momento de uma sugestão de acolhimento no retorno agora, tá? E o fechamento, nós vamos fechar com uma mensagem de um aluno autista, ele cantando, ele é cadeirante e autista, tá? Pode passar, Jair. Os objetivos: refletir sobre a intervenção do professor no processo de ensino-aprendizagem, garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial, oferecer subsídios aos professores para lidar com a questão do luto e saúde mental dos alunos na escola, né? E relatar e refletir sobre necessidades educacionais da realidade imediata. Tá? Pode passar, Jair. Então, aquilo que eu falei, aqui, é importante frisar que a proposta não é gerar mais pânico, tá? Porque eu sei que está todo mundo sensível e a gente começar a falar sobre morte, sobre perda, não só morte, a gente tem, às vezes o pai perdeu o emprego, mudou toda a situação da família, tá? Então, é mais assim para a gente fazer uma reflexão, tá? Então, é importante frisar que a proposta não é gerar mais pânico, mas sim humanizar algo que, infelizmente, pela gravidade do que estamos vivendo, acabou sendo encarado como normal. E por uma questão cultural, nem sempre nós tratamos. Acho que, não sei, depois vocês vão ter oportunidade de falar. Acho que a gente está tão sofrido com tudo que às vezes as coisas acontecem e a gente já está aquilo assim, puxa, aconteceu e fica por isso mesmo, a gente já não tem mais nem tempo de sofrer, né? Então eu quero que vocês assistam esse vídeo, que a gente presta bastante atenção, tá? Para depois a gente volta a falar, tá bom? Pode passar o vídeo, Jair. Ainda não, Jailton. Olá, eu sou Roberta Denot, psicóloga e coordenadora pedagógica do LIVE, o Laboratório Inteligência de Vida. Se você está vendo esse vídeo, é porque possivelmente você entrou em contato com o material que nós desenvolvemos para as escolas parceiras e não parceiras, com o intuito de democratizar a nossa expertise e ajudar a escola e toda a sua comunidade escolar a viver esse momento tão esperado, mas também delicado, de transição, que é a volta às aulas diante do contexto da pandemia da Covid-19. Esse vídeo que está chegando a você se propõe a chegar a muitos lugares do Brasil. E nós, como um grupo que preza as relações, a empatia e a colaboração, sentimos uma satisfação em conseguir colaborar, em ajudar no processo de reflexão sobre um tema tão importante que visa transformar um tabu numa possibilidade de diálogo, falando sobre o medo, mas também sobre a possibilidade de elaboração. Todos nós estamos em um momento especialmente desafiador, no qual nós temos que nos reinventar e nos adaptar face a uma realidade dura e atípica. O tema desse vídeo
é um tema delicado, mas extremamente relevante. Nós precisamos falar e refletir sobre os processos de luto que essa pandemia nos trouxe. A linguagem nos ajuda a elaborar o que nós estamos vivendo. A fala tem esse poder de organizar o que nós estamos sentindo, mesmo que possamos sentir coisas difíceis, caóticas, desorganizadas. Mas antes de falar sobre o tema em si, eu gostaria de falar especificamente para você que perdeu alguém amado, pois sabemos que essa pode ser uma experiência devastadora. Saiba que a sua dor é legítima e se dê o tempo necessário para lidar com a ausência de alguém com o qual você teceu vínculos significativos. Eu não sei se você perdeu um pai, uma mãe, um amigo, um filho, um sobrinho, talvez um avô, não sei. Mas eu espero que você encontre um caminho possível para atravessar esse deserto e lidar com essa dor. Se você não perdeu alguém amado, talvez você tenha encontrado os limites impostos por essa pandemia a partir de perdas de outras naturezas. Ou talvez você viva às voltas com medo de perder alguém, ou mesmo culpado por ter experimentado momentos de alegria enquanto outras pessoas experienciavam situações difíceis e trágicas. Não é possível criar uma escala de dor. Cada pessoa passa pelas adversidades de uma maneira única e singular. Mas eu espero que cada uma das pessoas da comunidade escolar que tiver contato com esse material, que exercite um olhar cuidadoso e empático com as pessoas que foram mais atingidas por essa pandemia. É preciso que a empatia deixe de ser um conceito para transformar-se em ação. Esse é o momento de ser verdadeiramente empático. Bom, dito isso, eu gostaria de reforçar o quanto a morte é uma das principais questões existenciais do ser humano. Mas nós vivemos como se nós não fôssemos morrer ou que não fôssemos perder alguém que amamos. Falar sobre a morte é um tabu, assim como algo extremamente doloroso. Sempre deixamos para depois, mas esse momento apropriado nunca chega, até que nos deparamos de maneira concreta e explícita com a morte. A sociedade moderna nega a morte e a sua irreversibilidade. A morte é associada à morbidez. Quantas vezes você já presenciou a hesitação de alguém em dizer o nome de uma doença? Ou já ouviu o famoso vira essa boca para lá? Ou ainda viu alguém batendo na madeira como se pudesse se proteger? A gente não fala a palavra morte, nem mesmo quando alguém morreu. A gente recorre a eufemismos e quando a morte chega, porque uma hora ou outra ela chega, ela não cabe em nenhum lugar, nem mesmo na nossa boca. Não falamos sobre a morte, criamos uma série de rituais mágicos, de mentiras ou ideias mágicas, como se pudéssemos evitar a experiência da morte. Quanto mais negamos a morte como uma experiência natural, e natural aqui não significa excluir seu aspecto doloroso, desorganizador e intenso, mas sim olhando a morte como um processo que precisa ser encarado. E assim conseguiremos falar melhor e viver melhor os processos de morte, de perdas e de luto. Afinal, a morte e a vida são feitas da mesma trama. Apenas quando conseguimos olhar para essa angústia da nossa finitude é que nos damos conta que não temos todo o tempo do mundo e que precisamos fazer escolhas. Se encararmos a morte dessa maneira, poderemos aprender a lidar com as perdas e os lutos cotidianos, né? Um exercício para que a gente possa se fortalecer com os vazios que são deixados quando perdemos algo ou alguém. Também somos capazes de abrir espaço para acessarmos a dor do outro, criando conexão e tornando-nos mais respeitosos com os processos alheios. Quando nos deparamos com uma pessoa enlutada,
Muitas vezes não conseguimos sustentar uma conversa, um olhar, ou mesmo manter a nossa presença, porque a dor do outro nos conecta diretamente com as nossas próprias dores, com tudo aquilo que também perdemos ao longo da nossa caminhada. E olhar para isso pode ser amedrontador e mesmo insuportável. Mas o que seria o luto então? O luto é um conjunto de reações que manifestamos diante de uma perda. Essas manifestações tanto são de ordem emocional quanto física. E essas perdas podem ser de pessoas, de coisas, de ideias e projetos, mas sempre estará associada à perda de algo muito valioso e importante para nós. A ideia de luto não se limita apenas à morte física, mas o enfrentamento das sucessivas perdas reais e simbólicas durante todo o processo de desenvolvimento humano. Nós somos confrontados a inúmeras perdas desde o momento em que nascemos, sendo alguns desses lutos mais evidentes, enquanto outros menos perceptíveis. Os lutos são de diversas ordens. O simples ato de crescer, como no caso de uma criança que se torna adolescente e perde o corpo infantil e adentra o universo adulto, pode ser visto como um luto. A mulher que, ao se tornar mãe, perde a sua identidade de mulher não mãe. Um homem que se casa e perde a sua identidade de um homem solteiro. Assim como, por exemplo, os lutos de casamentos desfeitos, de relacionamentos rompidos, assim como a perda de bens materiais, a perda de certezas, dos planos, dos sonhos, de um possível futuro. Para o Freud, o luto é um processo lento e doloroso que tem como característica uma tristeza profunda, um afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo, além da incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Trata-se de uma tarefa psíquica particularmente difícil, que exige uma grande quantidade de energia à sua disposição e por isso mesmo há um desinvestimento de interesse por outras áreas da vida, inclusive pessoas, coisas e situações. O luto é caótico, não é linear e carrega consigo o desafio de expressar a importância da perda ao mesmo tempo em que há a necessidade de reconstruir a própria vida. Um ponto importante é que a capacidade do indivíduo, desde a infância, de se adaptar às novas realidades a partir das perdas, servirá como modelo que poderá ser reativado quando a pessoa se depara com alguma dificuldade, com outras experiências de perdas ao longo da sua vida. Apoiar a criança a viver e a lidar com as pequenas perdas cotidianas é ajudá-la a criar resiliência face aos desafios da própria vida. Os lutos também existem, mesmo quando isso implica uma mudança de status considerada positiva, ou melhor, por exemplo, a chegada de um filho, um trabalho melhor, ou a mudança para uma casa nova, uma cidade que você sempre desejou morar e que você passa a morar nessa cidade. Mas além de apresentar os conceitos que são importantes para a gente considerar esses fenômenos que são presentes desde sempre na nossa vida, mas por vezes distante das nossas consciências, eu gostaria de dar um foco em dois pontos específicos. O primeiro, que luto não é uma doença. Isso é bem importante. Mas trata-se de uma forma de encontrar significado para a experiência da perda. Sendo assim, o luto é uma resposta normal face a uma situação da vida, um processo de aprendizado de como lidar com a falta e com a perda. O traço mais característico do luto não é a depressão. A depressão é uma patologia, um processo cronificado de desesperança, de perda de energia, né? Já o luto, ele apresenta um outro mecanismo, né? Com episódios agudos de sofrimento, com muita ansiedade e dor psíquica. Nem sempre uma pessoa enlutada precisa ser medicada.
Perder faz parte da natureza da vida. Podemos pensar em diversos exemplos de luto: a perda de um trabalho, a chegada da aposentadoria, uma separação. É preciso estar atento o quanto nós permitimos que o outro faça o seu duro trabalho de elaboração, mesmo que isso altere sua forma de estar na vida. Nós estamos prontos para permitir que as pessoas vivam os seus lutos sem estarem entorpecidas? Qual seria a nossa tolerância para suportar o luto alheio, para acolher uma pessoa que viveu uma perda? Se todos nós vivemos numa sociedade em que a positividade se tornou algo tóxico e é preciso ser feliz a qualquer custo. Ainda que a nossa identidade seja transitória, nós estamos habituados a nos identificarmos apenas com aquilo que temos, que ganhamos e que nos acrescenta. Porém, nós também somos aquilo que perdemos. Nesse sentido, só consideramos os avanços e negamos os retrocessos. Nossos títulos, nossas posses, nossos vínculos, nossas relações ajudam a nomear quem somos. Porém, a perda não é do lado de fora da experiência. A nossa identidade também é construída a partir da perda e é preciso incluí-la como parte da experiência humana. O segundo ponto que eu gostaria de dar destaque é que o luto é uma experiência individual e subjetiva. Não existe uma receita ou o que seria certo ou errado diante do fato de ter perdido algo ou alguém. Cada pessoa vai reagir de uma forma, no seu tempo, e em sintonia com a maneira com a qual viveu suas perdas grandes e pequenas ao longo da própria vida. Cada um de nós possui um repertório de como lidar com isso. O luto é um processo e não um estado. A pessoa que passa pelo luto passa por uma transformação de quem se é, de sua identidade, que vai precisar ser reconfigurada a partir do que perdeu. É importante reconhecer isso para compreendermos que esse trabalho é longo e existe para muito além daquilo que é visível. Diante da pandemia, esse processo fica ainda mais aprofundado, pois muitos dos marcos para a elaboração do luto foram suprimidos. O que podemos afirmar é que existe uma relação entre o vínculo que foi construído e o processo de assimilação dessa perda. A intensidade desse vínculo pode dar indícios de como essa assimilação de perda poderá ser custosa. Existe uma relação entre a alegria de viver e a dor de perder, sendo a alegria e a tristeza parte de uma mesma trama imbricada na vida, assim como a vida e a morte. Fomos tão felizes na história que estabelecemos com alguém e por esse exato motivo também sofremos. Quando nos vinculamos, colocamos essa pessoa num lugar importante dentro de nós. E isso vai construindo a nossa história, nossas memórias e reforçando quem somos e os dias que foram vividos. De certo modo, todos nós estamos vivendo um luto coletivo, pois todas as pessoas perderam algo importante e significativo face a essa crise. Algumas perdas são mais evidentes e explícitas, outras menos evidentes, mas que ainda assim nos abalam. Você já parou para se perguntar o que você perdeu com a chegada dessa pandemia? Talvez tenha sido sua liberdade de ir e vir, o contato físico, a presença de quem se ama, a sua rotina. Quem sabe você perdeu parte da sua renda, ou perdeu o seu trabalho, o seu reconhecimento social, uma relação, um casamento, os seus projetos de estudo, de viagem. No caso das crianças, elas perderam drasticamente o território, a exploração dos espaços, da vida vivida com seus pares e não apenas com adultos. Não existe uma dor menor ou maior. Apenas aquele que passa por uma dor, por uma perda, pode dizer da intensidade da sua experiência. Não devemos apressar o rio ou criar parâmetros quando falamos de dor e de amor. A resistência à mudança é a base do luto. Enlutar-se é despedir-se gradativamente de quem nós fomos antes da perda e também
da própria pessoa ou coisa amada. A partida dói e a gente demora a se adaptar a ela. Por isso, não é possível determinar o tempo exato. O luto é pessoal. O luto é um processo único e subjetivo. Mas como podemos então lidar com os lutos? A primeira coisa, como eu já disse anteriormente, é olhar tanto para aquilo que nos acrescenta, para as nossas aquisições, mas também para aquilo que perdemos, visualizando avanços e retrocessos em todas as esferas das nossas vidas, né? Entendendo que entre aquisições e perdas a vida acontece e que aí reside uma possível educação para a morte ou morrer. O que você perdeu quando você deixou de ser criança? Quais ganhos e perdas a sua vida adulta te trouxe? Como foi a sua primeira paixão ou o rompimento com seu primeiro amor? Você se lembra dos seus desafios face ao seu primeiro trabalho? O que foi que você ganhou e o que foi que você perdeu em cada uma das escolhas que fez ao longo da sua trajetória? O que foi que se transformou na sua vida, né, com a chegada dos seus filhos? O que você ganhou e o que você perdeu com seu processo de envelhecimento, visível em você, mas ainda mais explícito no rosto dos seus pais? Quantas pessoas e coisas você já perdeu na sua vida? Quantos amigos foram embora? Quantos amigos chegaram? Diante da concretude da perda, é natural se usar mecanismos para que você possa se defender dessa cruel realidade. E você pode usar, por exemplo, a negação, a diminuição da importância da dor, do sofrimento, tanto o seu quanto do outro. Você pode talvez negar a realidade, porque há uma ruptura com o mundo previsível. O choro, a tristeza, o desânimo, a vontade que isso seja um pesadelo faz parte desse trabalho de acomodar todas essas mudanças que o luto disparou. Um passo também interessante seria prestar atenção naquilo que você está sentindo, ou de repente demonstrar interesse genuíno pela pessoa que está enlutada. Num processo de luta é normal sentir medo, raiva, culpa, tristeza. E acolher isso é muito importante para legitimar a própria dor ou a dor do outro. O sofrimento faz parte dessa acomodação, desse processo de lidar com toda essa alteração da sua realidade. Escutar e acolher a si mesmo e ao outro é fundamental. As pessoas podem ter necessidade de contar e recontar episódios com a pessoa que morreu. No caso da Covid-19, isso pode ficar ainda mais acentuado, pelo curto espaço de tempo que tem ocorrido entre o contágio e o falecimento. Falar sobre isso é compreender o que foi perdido, é lidar com o vazio que essa perda deixou, é dar o devido valor a essa relação. Outra coisa que parece óbvia é reconhecer que cada pessoa é única e, por isso, cada pessoa vai reagir de diferentes maneiras à mesma situação. E essa máxima se mantém no que tange ao luto. Cada pessoa vai lidar no seu tempo e de acordo com os recursos que tem e de toda a bagagem das experiências anteriores. Ainda que o luto seja uma experiência individual e subjetiva, a experiência do luto pode ser vivida de maneira coletiva. Na verdade, o melhor seria não viver o luto de maneira solitária, mas compartilhar com pessoas queridas essa sua dor. Pessoas que podem fazer parte da sua rede de contato, de cuidado e de afeto. Isso pode, de repente, incluir a busca por uma ajuda profissional, como um psicólogo ou um psicanalista. É evidente que a condição socioeconômica de cada um pode determinar o acesso a esse tipo de serviço, mas eu tenho visto iniciativas em todo o Brasil por instituições e profissionais que se prontificam a fazer atendimentos gratuitos ou simbólicos para pessoas que tenham sido impactadas emocionalmente pelo contexto atual. Os rituais também são muito importantes.
Desde os primórdios da humanidade, os ritos fúnebres existem e dão contorno para que possamos tanto entrar em contato com a concretude da perda, que por vezes negamos e temos dificuldade de aceitar que seja real, assim como oferecer um pouco de conforto, seja através das preces, orações, cantos, homenagens, ou pelo compartilhamento com outras pessoas da importância e relevância daquela pessoa em nossa vida, a possibilidade de chorar junto, de abraçar, de ser acolhido, faz com que o indivíduo perceba que essa perda não é apenas dele, mas desse grupo. Uma característica muito peculiar e dolorosa dessa pandemia é a impossibilidade dessa despedida acontecer. Muitos rituais foram suspensos. E como o aspecto simbólico é fundamental no processo de elaboração, pensar em outros rituais simbólicos possíveis e baseados no vínculo com a pessoa que morreu pode ser uma alternativa. Não na ideia de substituir um ritual pelo outro, mas pautado na importância desse elo que foi construído com quem partiu, com referências diretas à história de vida que foi compartilhada por vocês. Escrever uma carta, cantar uma música, preparar uma receita que tem um significado especial, organizar uma cerimônia com os amigos ou agendar uma cerimônia, um encontro, quando isso for possível. Nós estamos chegando no final desse vídeo e eu gostaria de concluir dizendo que não existe um jeito e um tempo certo de elaboração do luto. Não existe certo nem errado, mas, sobretudo, nós podemos compartilhar com quem amamos a dor vivida. Em algum momento, a pessoa pode estar focada no passado, na dor e na tristeza. Em outros momentos, ela pode ter lampejos de olhar para o futuro, para a reconstrução da sua vida. Nesse momento, de acordo com todas as especificidades do que já dizemos aqui dessa pandemia, podemos viver processos mais aprofundados e demorados, porque todos estão impactados por essas perdas. Mesmo dentro das escolas, é possível viver situações bem atípicas, pessoas vivendo muitos lutos ao mesmo tempo e em paralelo, o que seria típico de situações de crise. Aprender a viver com a dor e evitar a máxima do "com o tempo isso passa" é fundamental, porque com o tempo a dor não passa, mas se transforma. E a pessoa enlutada passa a aprender a conviver com a dor, a ser essa nova pessoa que nasceu após a perda e carregar consigo uma parte do que foi perdido. Nessa integração é onde acontece o trabalho do luto. Isso tem a ver com aceitar a dura realidade da perda, reconhecer o que foi perdido, adaptar-se à ausência da pessoa amada ou do objeto de amor e reconstruir o lugar dessa pessoa em sua vida e continuar a caminhada orientada para essa reconstrução. A poeta mineira Adélia Prado escreveu em um dos seus poemas que o que a memória ama fica eterno. Quando mais vivemos e nos relacionamos e cuidamos de nós e dos outros, mais eternidades estamos criando dentro da gente. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira e que durante esse período de transição e retomada das aulas você possa se lembrar desse convite para exercitar um olhar amoroso, consciente e atento, tanto consigo quanto com o outro. Muito obrigada por sua atenção. Eu sou Roberta Denot e nós, do LIVE, queremos caminhar com você nesse momento tão delicado. Eu acho que a fala dela fez a gente estar refletindo, né? Eu, pelo menos, volto no passado, a gente vai para frente, volta, fica. E eu gostaria de ouvir o que vocês pensam, ou que alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o vídeo. Eu sei que é um tema
difícil, doloroso, né? Mas é um tema que a gente tem que abordar, que nós estamos voltando agora, tem as nossas crianças, nós mesmos passamos por várias coisas, criança, a escola. Então, é um contexto difícil, estamos voltando de uma pandemia, né? Estamos ainda, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês, quem gostaria de falar? Alguma coisa sobre o vídeo, o que achou? Oi, Ana. Oi, querida. Tudo jóia? Então, o vídeo simplesmente acho que foi fundamental nesse momento, né? O luto, assim, para mim, na minha área, mesmo com a pandemia, fora a pandemia, sempre fez parte da classe hospitalar, né? Então, é um processo que a gente passa por ele, né? É um processo doloroso, é muito singular, mas que a gente tem que passar e seguir em frente, né? Eu penso que, por exemplo, essa semana eu perdi uma aluna de 16 anos, quer dizer, eu cheguei eu conversei com ela 20 dias atrás, cheguei na segunda, tirei o relatório, ela não estava, acho que ela é aluna do Abranche, se eu não me engano é Abranche, 16 anos, né, uma leucemia muito agressiva, ela não saiu no meu relatório, então eu logo percebi, falei, nossa, pela gravidade do problema, para casa ela não foi, né? E realmente ela tinha falecido, quer dizer, uma pessoa que eu peguei um vínculo há uma semana, né? E eu chego e tive essa notícia. Mas foi como ela disse, né? A finitude está aí e a gente tem que ter umas adaptações psicológicas, embora nem a gente não tem muito, eu pelo menos não tenho tempo em psicólogos e tudo, então o que eu faço? Eu mesma, né? Vou lidando ali com o problema, tudo, também já tive o Covid, perdi vários amigos com a Covid, e não é fácil, né, Ana? Eu voltei para Santa Casa, assim, com medo, com ansiedade, mas com todos os cuidados, né? E o processo do luto, ele é constante ali para mim, né? Então, a gente faz esse trabalho psicológico, eu por mim mesma, porque tempo para ir em psicólogo a gente não tem, né? Às vezes, muitos também professores sem condições financeiras, embora há muitos recursos, mas, enfim. Então, é isso. E como ela disse, o luto acontece mesmo de várias maneiras, né? Para isso, o apoio é fundamental. Buscar apoio, buscar, né? E é isso aí. A gente tem que se acomodar com os sofrimentos, né? E a alegria de quem se cura e o sofrimento de quem se vai. São adaptações psicológicas que a gente tem. Né? Então, acho que esse que veio muito assim para mim, mexeu muito comigo agora nesse momento, né? Embora o luto faz parte da vida, né? Assim, é como viver, a gente não tem como, né? E maravilhosa a palestra dela, viu? Então, gente, a Cris, ela trabalha, a classe dela é dentro do hospital, né? Sim, sim. Parece que Assim, eu a perdi gente a fala. conexão. Vocês estão me ouvindo? Eu tô, Ana, eu estou. Eu também. Estou. Então, o seu trabalho, né, Cris, já vem não só agora da pandemia, essas perdas, mas já é uma Sim, constância para você, né? sim, inclusive num E congresso que você nós tem que fomos. trabalhar muito. É, Não sei se você lembra, né, num congresso que nós fomos, nós optamos por escolher o assunto luto, né, que eu acho que foi assim, fundamental a partir daquele momento, aquele encontro, as aceitações, né, assim, é tão dolorido, mas que aceitar faz toda a diferença, né, Ana? Faz toda a diferença. E assim, é transformadora mesmo. Os lutos são diferenciados, como verdade, ela verdade. disse, É. né? Uhum. Ah, mas eu gostei tanto, Ana, da fala dela. Ai, que bom, Cris. Obrigada pela colaboração. Quem Ah, mais gostaria de imagina, Ana. falar, gente? Acho que a Silvia está na minha frente, eu levantei a Kaique? mão. É a Silvia primeiro. Então fala, Silvia. Silvia? Oi, Ana. A Oi, aluna da Cris, né? Ela é irmã de um aluno meu. Então, é importantíssimo, né? Como esse vídeo para nós, porque eu também vai ser complicado como lidar com esse aluno. É um aluno meu, né? E que é irmão dessa menina que a Cris perdeu,
né? Então, assim, a importância de como lidar com isso, porque ele está sofrendo, ele não está indo na aula, ele não foi a semana toda, a avó dele me ligou, né? Então, a gente precisa mesmo saber como lidar com essa situação. Muito importante. Foi muito rápido, né? Desculpa, foi muito rápido. Acho que em menos de 40 dias. Então, quer dizer, a chance ali de cura, a gente sabia que era difícil, mas para a família, né? E foi muito rápido, tadinha, assim. Foi um sofrimento em menos de 40 dias, se eu não me engano. Ai, gente, a minha conexão caiu e voltou agora. Desculpa. Ana, hoje nós estamos aqui em ATPC, né? E nós começamos a falar sobre esse assunto, acho que é a pauta, né? E aí... Gente, tem muito microfone ligado. Pessoal, ó os microfones, por favor. A gente refletiu bastante aqui sobre, eu lembrei muito de um livro que eu li. E esse livro eu indico para todo mundo, eu tenho um PDF, posso compartilhar. Ele chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro, ele foi escrito por uma médica que ela optou por trabalhar com cuidados paliativos. E quando nós falamos de cuidados paliativos, nós já atribuímos a morte para aquela pessoa, né? Quando a medicina não pode mais fazer nada. Tem microfones ligados, gente, por favor. Quando a medicina não pode mais fazer nada por você. Porém, ela não é só a medicina. Cristina, seu microfone está ligado. Ô, gente, por favor, ó, calma. Vamos, quem não está falando, por favor, fecha o microfone. Voltei. E aí, quando a medicina não pode fazer mais nada por você, mas sempre existe algo que nós podemos fazer, algo que nós podemos ressignificar na nossa vivência para a gente refletir sobre a nossa morte. Eu sempre penso muito sobre a finitude, as pessoas me acham até um pouco esquisita por isso, mas eu acho muito interessante que quando você pensa sobre a morte, sobre o luto, você elabora a sua vida na atualidade e você consegue viver uma vida que vale a pena viver. Você vai viver uma vida de acordo com os seus valores, de acordo com o que é importante para você. Você não vai deixar as coisas para depois, para o amanhã, e você vai viver com intensidade, até mesmo o luto, né? O luto, ele é intenso, o luto, ele é proporcional ao tanto que você gostava daquela pessoa. Então, uma consequência de você sofrer na morte é você ter amado muito, né? Porque quem não ama muito, consequentemente, não sofre. E pensar sobre isso e elaborar isso é muito importante. E esse livro, ele me ajudou muito a ver sobre a importância dos cuidados paliativos psicológicos para a família, para o ente que está passando por esse período, porque a gente está vivendo uma fase onde o luto ele não é falado, ele não é elaborado. Eu assisti uma palestra que fala que o luto, que os sintomas do luto está entrando em patologia. Ou seja, a gente vai tratar como uma condição psiquiátrica um processo natural da vida, completamente aceitável e natural. Porque os sentimentos, quando são intensos, eles estão sendo mascarados por uma positividade tóxica, como a moça colocou na fala dela, acho que é Débora o nome dela, né? Como ela colocou, às vezes essa necessidade de ser feliz o tempo todo e não levar as coisas como elas realmente são e com a dor que ela carrega, pode acabar prejudicando nessa elaboração. E aí a gente vai para o campo da patologia, sendo que não é uma patologia, é um processo natural que não deve ser culpabilizado. Uma pessoa em luto não deve se sentir culpada por estar menos produtiva, triste, não atribuindo significado para aquilo. O significado vem, né, com as fases. Como na socialização no slide está falando, a gente tem que respeitar essas fases. Essa é a minha contribuição, gente. Se alguém quiser o livro, só me falar que eu passo. Tá, obrigada, Ana Laura, obrigada. O Kaique queria falar, Kaique? Você levantou a mão? Então, eu acho interessante, porque pensando, eu sou formada em História, né? Se a gente analisar como o luto é tratado, de acordo com o tempo, a gente percebe mudanças. Por exemplo, se você pegar a pré-história, era comum jogar todos os itens da pessoa
e enterrar, entre aspas, né, que não enterrava na época, mas colocar todos os itens junto com ele. Então, tudo que era da pessoa morria com ele. Hoje, a gente já vê o oposto, né? As pessoas brigam para tentar ver quem vai conseguir a posse daquela pessoa que morreu. E, entre mudanças de tempo, eu fico pensando, até pouco tempo atrás, era comum que a pessoa se isolasse, né? O ideal, o que era tido como normal do luto era isso, a pessoa pegava e se isolava. Hoje, numa época de mídia, numa época de internet, numa época social, você tem que demonstrar que você está passando por aquele período. Eu vejo, por exemplo, alguns artistas, quando morreu o ator que fazia o Pantera Negra, cobravam dos atores que cada um fizesse um texto falando sobre o que ele estava passando. Então, ele não podia sofrer, ele tinha que demonstrar aquilo que ele estava passando. Eu acho interessante quando a gente consegue entender que cada pessoa passa pelo luto de uma maneira diferente. Algumas pessoas realmente precisam demonstrar que estão sofrendo, outras pessoas podem tirar um tempo para se entender sem aquela pessoa que ela tinha, né? Outras pessoas podem precisar ter algo daquela pessoa perto de si para ainda se sentir confortável com aquilo. Outras pessoas podem se sentir melhor doando as coisas que a pessoa tinha. Então, a gente tem que passar a entender que cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com o luto, né? E respeitar essa maneira que cada pessoa tem, né? Até porque o luto é um valor cultural também. Cada cultura tem o seu próprio jeito de lidar com a morte. Verdade, Era só isso mesmo. Ai, Kaique, muito obrigada pela sua colaboração, tá? A Marinês, que levantou a mão, Marinês? Marinês? Marinês, gostaria de falar? Você levantou a mão? Acho que não. Não? Mais alguém, gente, gostaria de falar? Então, a Ana Carolina, quer falar, Ana? Isso, rapidinho, só para completar o que a Ana Gabas disse. Esse livro é um livro muito lindo. Eu fui, inclusive, presenteada pela Ana Gabas no meu aniversário com ele. E é um livro que ele tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês, que ela fala assim: desejar ver a vida de outra forma, seguir outro caminho, pois a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Inclusive, é importante, né, nesse primeiro momento, a minha aluna está no online por conta do rodízio, conversei com ela, né, é importante trabalharmos com os alunos da educação especial as competências socioemocionais. Então, de uma forma um pouco diferente, o Conviva trouxe aquele mural da saudade, trabalhei com ela, né, para que possamos relembrar, né, as coisas, o que vivenciamos na escola em momentos anteriores à Covid, para que os alunos da educação especial também entendam essa importância, também consigam compreender os seus sentimentos, né? Então é importante trabalharmos com eles também, né, a respeito, atrelando as competências socioemocionais, juntamente com os professores de sala, mas também trabalhar com eles essa questão, de uma forma um pouco mais delicada, de uma forma mais lúdica, né? Tem até um vídeo, o Alic, um curta-metragem muito bacana de ser trabalhado com eles também, e é algo que a gente, todos precisam compreender e entender essas questões. Precisamos trabalhar, né? Os professores precisam trabalhar essas temáticas e todos os estudantes também. É essencial e fundamental, principalmente nesse momento que estamos vivendo. É isso. Muito bem, obrigada, Ana Carolina. A Célia Borges, quer falar, Célia? Isso, Ana. Célia? Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Hoje, para mim, esse vídeo veio, assim... Oi, bom dia. Para me ajudar mesmo, porque hoje faz 7 anos que meu pai faleceu, né? Então, você já levanta naquela tristeza, naquela angústia, aí a gente ouve tudo que ela fala, te dá um ânimo,
te dá um fôlego melhor, né? Porque é o que ela fala, a saudade nunca vai passar. Você vai transformar a maneira de você sofrer. Aquele sofrimento nunca passa. As pessoas falam assim, ai, com o tempo passa. Não, não passa, aumenta. Aumenta a saudade, aumenta a tristeza, aumenta a dor. Tudo isso vem... Eu costumo falar que fica adormecido, né, Célia, dentro da gente, né? Verdade. É uma coisa assim, né, que adormece. Eu falei, nossa, e justo hoje, né, ela me coloca assim, ela me alerta, né, para a vida, realmente, o que é a vida. E você sabe, a gente perdeu muitas pessoas muito próximas aqui em Valparaíso, e tudo isso deixa a gente com medo de voltar, mas também com vontade de voltar, porque muitos estão precisando. E nós também estamos precisando, né, Ana? Porque senão a gente vai viver numa clausura. Verdade. E nós temos que sair desse mundo de medo, de sofrimento. A gente precisa sair dele. Mas eu gostei muito do vídeo. Eu acho que ele veio morar num momento muito oportuno para nós. Está de parabéns a sua escolha, viu, Ana? Está de parabéns. Obrigada, Célia. A Maristela, quer falar, Maristela? Sim, Ana, eu gostaria. É que eu falo assim, elas estavam falando do luto, né? Que realmente a gente não é preparada para viver para a morte. Assim, a gente tem que viver o luto, sim, passar por todas as etapas deles. Mas é que nós estamos numa pandemia e isso tudo é uma situação totalmente diferente, porque foram embora pessoas que do nada parece que desapareceram. Então, o luto, assim, uma morte natural, a pessoa vai ficando doente, vai morrer, é uma coisa. Agora, numa pandemia que esse monte de gente, então mexeu muito mesmo, com todos. Imagine as crianças... Assustador, nós, né? Assustador. Voltar para a escola é assustador, ver as crianças é assustador, todo mundo com medo, com todo o cuidado, mas é uma situação totalmente atípica, né? O que ela falou é verdade. A gente tem que ter, mas eu falo assim, só que o luto, a gente tem que vivê-lo, mas para essas crianças hoje, nós estamos fazendo o acolhimento, assim, tem a fala deles, é difícil eles entenderem por isso tudo, né? Então, é uma coisa mais, sim, complicada, que a gente tem que ver bem devagar e trabalhar bem devagar com eles, porque é difícil. Tá certo. Obrigada, Maristela. A Marinês, quer falar, Marinês? Assim, eu estou aqui na escola e o computadorzinho não tem o microfone, aí eu tive que vir para o celular. Dentro da escola, realmente, para nós, adultos, né, condutores, então, dessa informação, é difícil, perdemos amigos, né, e é muito, dói muito. E aí você depara com o seu aluno, deficiente intelectual, que perdeu os avós, que perdeu os pais, tá? E você tem que aconchegar e trazer ele, e ele, medo de vir para a escola, né? Então, realmente parabéns, Ana, por você ter passado essa informação para nós, e é difícil, mas temos que encarar, né? A saudade fica, e a gente não foi criado para ausência, né? A gente sempre foi criado para a presença. Então, só que não existe ausência, porque o que a pessoa fez, o que a pessoa passou, os valores que ela deixou enquanto passou, permanecem em nós. Então, é isso que eu tento passar até para os nossos alunos, né? Essa informação, esse DNA que está junto a ele, junto a essa ausência aqui no momentânea. Tá? Sem falar o eufemismo, né, que ela relatou para todos nós. Parabéns, Ana, por ter escolhido esse assunto para nós hoje. Fiquei sem som, é isso mesmo? Não estou ouvindo mais ninguém. Eu fiquei sem som também. Eu acho que caiu a conexão da Ana.
Então, amigos, né? A gente tem que estar trabalhando realmente com esses alunos que estão chegando, né? E esses nossos alunos que ficam ausentes, né? Devido vizinhos e parentes que já se foram. Temos que aprender a recomeçar, né? É tão importante recomeçar nesse período, ter muita resiliência, né? E muita força. Eu acho importante que, se antes da gente trabalhar a questão do luto em si, a gente começar a trabalhar com eles as perdas, as pequenas perdas que a gente tem durante toda a vida. Né? Porque se a gente começa a aprender a trabalhar, a compreender e aceitar essas perdas, quando chegar a dor do luto, será muito mais fácil, né, da gente entender a dor do luto, de passar por isso de uma maneira mais amena. Obrigada. Eliana, e estamos voltando, por exemplo, agora perdemos as folhas das árvores, né? O inverno veio como uma aliança para a gente estar trabalhando com o luto. Gente, eu não estou ouvindo nada. Está falando alguma coisa, alguém? Sim, nós estamos comentando, como, por exemplo, a Ana saiu, não sei se ela caiu aí, alguma coisa, e aí cada um está fazendo o seu comentário aqui. Isso, interagindo. Sim, não, sim. É que agora eu ouvi vocês, eu não estava ouvindo, mas tá bom. Eu acho que foi um momento que todos ficaram em silêncio mesmo. Porque todos nós, né, a ausência de estar na escola também foi um luto para nós. Eu acho que nós sofremos isso, porque a gente acostumou com essa vivência ter os alunos, ter esse barulho entre nós, né, e a gente também perdeu isso. Eu falo assim, de repente não é o aluno que precisa de nós, é nós que precisamos dele, né, dessa energia que ele também. Porque a gente também, né? Porque foi tudo tão assim, foi cortado, foi tirado da gente, né? Então também passamos por um luto, agora nós voltamos e temos que viver esse outro luto, tentar se encaixar e prosseguir. E para aqueles também que dão aula, né? Além, assim, não apenas de professor auxiliar, mas também aula para os outros alunos da classe, também vale a pena trabalhar de uma maneira mais sensível, né? Por exemplo, o meu lado é história, né? Então posso falar só de história. Vejo muitos professores, quando vão trabalhar o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial, falam em números. Morreu tantos milhões, morreu tantos... Tá, mas o que isso significa? Para o aluno é um número aleatório. Então vamos trabalhar quem foi Anne Frank, quem foram essas pessoas que morreram? O que aconteceu com elas? Né? Não apenas trabalhar com números, porque é isso que a gente vê com a pandemia. A pandemia pega e fala assim, morreu 500 mil. E aí? O que isso significa? As pessoas, elas não conseguem entender que cada uma desses 500 mil é uma pessoa específica, com sonhos específicos. Algumas tinham sonhos que não foram realizados, e etc. Então, a gente tem que começar a trabalhar mesmo a questão da sensibilidade. Verdade. Vocês estão me ouvindo, gente? Pessoal? Nós estamos nos interagindo. Então, sim, Ana, agora desculpa, gente, caiu a minha conexão, eu tive que vir aqui na sala do Jailton, tá? Então, mas obrigada por vocês terem dado continuidade aí, né? Então, foi aquilo que nós falamos, né, um momento difícil, acho que vocês já falaram bastante, né? Eu acho que já deu para a gente refletir, né? Então, o que eu falo para vocês? Esse é o momento de acolher, de respeitar, de ouvir, né? Caso tenha insegurança com as palavras, cuidado com o que fala com os alunos,
né? Porque é um momento que todo mundo está bem sensível, né? Qualquer palavra mal dada, mal interpretada, eu acho que fere muito mais, tá? Bom, e agora para passar, gente? Só um minutinho, gente. Acontecem essas coisas, né? Já foi. Então, gente, os cuidados na unidade escolar. Nós temos que ter atenção aos diferentes comportamentos dos estudantes. Então, é aquilo que ela falou no vídeo, né? Ter um olhar diferenciado. Tá? Vocês estão ouvindo direitinho? Está aparecendo a apresentação? Sim, Ana, tá. Para Sim, mim, Ana, tá, né? Uhum. Então, devemos compreender os sentimentos sem críticas ou julgamentos, né? Ter consciência de que o acolhimento não pode ser acompanhado do toque, mas permite a comunicação verbal e não verbal. Tá? Ter um olhar atento, escuta respeitosa e gesto afetuoso. Ter tolerância em relação ao conteúdo pedagógico. Fazer avaliação diagnóstica antes da retomada. Então, tudo isso nós temos que estar preparados, temos que ter um olhar diferenciado, porque mesmo para nós está sendo difícil, imagino para os alunos também, né? Então, uma sugestão que eu dou para vocês, né? Se não tomarmos cuidado, nós vamos estar chegando na escola e a gente quer dar matéria, quer retomar as aulas, né? Assim, da onde parou, dar continuidade, tá? Então, não é bem assim. Então, é aquilo que eu falei, nós temos que estar com um olhar diferenciado pelo nosso aluno. Às vezes, nesse momento, às vezes não. Nesse momento, ele não está precisando daquele conteúdo que você passe, que você, né? Ele está precisando de uma palavra amiga, de um consolo, né? Não é pisar no acelerador e mandar ver, né? Vamos dar a matéria, porque procurar recuperar o tempo perdido, né? Então, eu acho que nós temos que estar pensando bem, ainda mais nós na educação especial com nossos alunos, né? Que são tão especiais, né? Então, é isso. Deixa eu falar. Agora, gente, eu queria que vocês falassem alguma coisa de vocês, como que vocês estão sentindo essa volta? Porque nós já voltamos, eu já estive nas escolas também, passei pelas escolas, e fico, assim, um pouco preocupada, porque a gente está se acostumando com a situação, né? Às vezes, o professor mesmo tira a máscara, professor fica conversando, fica aquele aglomerado na sala dos professores, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês estão sentindo, como que está sendo na escola, como foi o acolhimento. Quem gostaria de falar alguma coisa? Ana, aqui na minha escola, está sendo bem assim, a gente está com os horários diferenciados para não ter aglomeração de professores, dos alunos também, o horário do intervalo está sendo um horário diferente, e os professores também estão no distanciamento, aqui está todo mundo assim, seguindo os protocolos, graças a Deus está tudo caminhando bem, assim. Né? Então, porque uma das preocupações da gente, que nem hoje de manhã eu estava assistindo o jornal, lá na 25 de maio, lá em São Paulo, por conta do Dia dos Pais, aquela aglomeração, aquele monte de gente, então parece que as pessoas estão se acostumando com a situação e não estão tomando cuidado devido, né? E mesmo na escola, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quem mais gostaria de falar? Como está sendo na escola o acolhimento? A gente fica bem atento, assim, para eles não tirarem as máscaras, assim, a gente sempre explica, por exemplo, se eles tossirem a máscara ficar úmida, tem que tirar a máscara, guardar no saquinho separado, pôr outra máscara, o banheiro não pode aglomerar, vai de 3 pessoas, a gente sempre está assim, então, todo mundo que vê alguma coisa já pega e já fala para o aluno, o sinal de alerta, né, Maristela? Sim, o sinal de alerta. A gente foi instruído tudo assim, para estar
para o negócio funcionar bem mesmo. Isso, e tomar muito cuidado, gente, porque às vezes a gente se acomoda, os índices estão caindo e a gente se acomoda, mas não é bem assim, né? Então tá bem difícil. Quem mais gostaria de falar? Bom dia, Ana. Bom dia a bom todos. O acolhimento foi assim, em cima de todas as normas, mas na minha concepção é muito preocupante, não há possibilidade de ficar só 1 metro, antes era 1,5 metro de cada aluno, agora é 1 metro, mas uma escola na minha que tem 200 alunos, que é só 50%, é impossível ficar só, eles querem ficar juntos, a gente fica separando, e é muito complicado, e a hora que bate sinal, eles saem tudo com a máscara no queixo. Nossa. Então, realmente, a gente fala, mas a criançada, principalmente do ensino fundamental, imagine, a gente tem saudades de abraçar, de acolher os nossos amigos, de socializar. Imagine as crianças que têm menos discernimento que a gente. Eles esquecem e saem assim na brincadeira. É tudo lúdico, tudo bonito, tudo lindo, mas a verdade é que eu já peguei Covid, como você sabe, Ana, e não é fácil, é muito triste. Até hoje eu ando fadigada, cansada mesmo, vendo o oxímetro, ver se eu estou bem. Então é muito, muito perigoso. Parece que a pessoa assim, ela só acorda assim para a realidade quando ela fica adoecida. Criança é difícil, viu? É muito preocupante esse retorno. Eu sinceramente, eu temo muito. Verdade, Quem mais? Obrigada, Gel. Quem mais gostaria de falar? Eu, Ana. Oi. Então, eu sinto mesmo assim que a Gelsa. Na verdade, ontem, chegou no final do dia, assim, eu senti que parecia que eu tinha levado uma surra, de tão cansada, assim, que eu estava. Pela tensão, né, Ana? Porque, de ficar tão tensa, né, dentro da sala de aula. É que eu trabalho a disciplina de projeto de vida com o ensino médio e eles não obedecem, sabe? Eles não senta um pertinho do outro, tira a máscara, sai para o intervalo todo mundo junto, senta todo mundo junto, sem máscara, fica comendo. Não tem distanciamento. Essa questão do distanciamento de 1 metro é a hora que eles estão na carteira, na sala de aula, porque a partir do momento que eles saem da sala, eles já aglomeram mesmo. E isso me causou uma tensão muito grande ontem, sabe? Nossa, Eu fiquei muito tensa, então, assim, um cansaço tremendo da angústia, do medo, da preocupação, né? De todos que estão ali, não sou só eu, né, Ana Maria, existe os próprios alunos que vão para casa, que têm família, que têm vulneráveis dentro da família. Então, assim, é lógico que aos poucos, né, nós vamos nos adaptar, mas que essa adaptação não venha como você falou, né, Ana? Uma adaptação que venha a deixar de lado todos os protocolos. Os protocolos, verdade. Né? E, infelizmente, nós temos visto isso, tipo. O meu questionamento maior foi, assim, na fala de alguns alunos, tipo, mas o mês que vem já estaremos vacinados. Né? E nós sabemos que a vacina, né, foi o que eu falei para eles, a vacina não é a solução do problema, a vacina vem como um auxílio para o enfrentamento deste momento, né? Mas assim, preocupante. Obrigada, Ana, pela sua colaboração. Quem mais pode falar? É muito complicado a gente cobrar dos alunos, aliás, a gente tem que cobrar, mas quando nem os adultos respeitam. A gente vai no supermercado, ninguém está mantendo 1 metro de distância um do outro. A gente vê as filas de banco, fila de qualquer outro lugar, os próprios adultos não dão um exemplo. Então, é muito complicado para nós
fazermos os alunos entenderem quando eles não têm um exemplo dentro de casa, quando eles não vêm fazendo isso fora, né? Pelo menos é como eu enxergo isso. Verdade. Uhum. Quem mais? Ana. Oi. Eu sou professora lá do Porcina, né? E o acolhimento foi muito bonito. E todos, né, seguiram os protocolos. E até o momento tá tudo certo, mas a insegurança, claro, né? Ela sempre paira sobre todos nós, né? E por isso que é sempre importante a gente sempre manter esse diálogo constante a cada troca de professor, falar sobre os protocolos novamente, né? Então, sempre estar lembrando. E nós, professores da educação especial, que ficamos mais próximos dos nossos alunos, né? Verdade. Eles estão voltando. Então, temos que sempre estar acompanhando eles para lavar as mãos. Então, seguindo os protocolos, né, que a gente deve seguir. Mas no Porcina está sendo muito bom, assim, o resultado. Que bom. Que bom. Quem mais, gente? Mais ninguém? Agora nós vamos estar passando um videozinho, é bem curtinho, é uma música. O Jair vai passar para nós. Só um minutinho, gente. No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença. Eu venho pedir cantando em sentimento e versos. Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu perfume da rosa. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos 7 mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida.
Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Já? Oi, gente. Deu para ouvir direitinho? Não, o Jailton tirou. Não, vocês não ouviram? Eu vi e vi. Eu ouvi, mas o Jailton tirou também. Maravilhoso. Foi lindo. Gostaram? Linda música, lindo, lindo. Eu ainda pedi para você enviar para mim, Ana, por favor. Esse aluno, ele é autista, né, deficiente físico, ele tem assim um repertório de música maravilhoso, sabe? Eu gosto muito de ouvi-lo, né? E eu acho que fez bem para a gente, né, a letra dessa música, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está aberta a palavra. Não? Vocês estão ouvindo? Sim, Ana. Sim. Então tá. Vou passar o slide, gente. Só um minuto. Gente, vocês desculpem, que na sala que eu estava, a internet aqui na DE é um pouco ruim. Então ficou assim, sabe? E a gente fica assim, um pouco perdida. Desculpa aí. Já é os dois últimos, já. Então, ouvimos o... Então, gente, eu pus isso aqui para a gente estar refletindo, né? Inventar, estruturar, construir, planejar, começar. Então, reinventar, reestruturar, reconstruir, replanejar, recomeçar. Né? Eu acho que a gente tem que estar bem consciente disso tudo para ir em frente. Foi aquilo que eu falei para vocês, né, no começo, né? A dor provoca rachaduras na alma, né? Mas é por elas que brotam as flores. Então, nós temos que acreditar, nós temos que ter um retorno consciente e zelar pelas nossas crianças e pela nossa saúde também, né? Então, vencer o medo é construir o novo, aceitando e vivendo pacificamente com as diferenças. Dulce Lobo. Tá? Então, gente, essa nossa TPC hoje foi mais assim uma reflexão, né? Um momento que a gente está falando, está desabafando, está pondo para fora aquilo que a gente tem vontade de falar. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu passo palavra, pode estar. Mais uns minutinhos nós temos. Deixa eu tirar isso aqui, eu quero ver. Parabéns, Ana, pela TPC. Né? Nós já ficamos pensando já na primeira semana, começar assim, né? Nessa volta. Mas um tema sofrido, né? Como a psicóloga já disse desde o começo, mas necessário para que nós possamos entender todo este contexto. Né? Sabemos, todos nós já passamos por luto, ou quem ainda não passou, com certeza passará por um luto, e isso leva a uma reflexão intensa. Eu amei, Ana, parabéns pela iniciativa, foi maravilhoso. Então, vocês desculpam os contratempos, tá, gente? A gente prepara, mas a tecnologia, né, pega a gente. Então, eu quero agradecer de coração, quero desejar para vocês um bom retorno, que Deus nos abençoe muito, 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 que dê muita sabedoria para cada um de vocês, para que possam estar acolhendo nossos alunos, nossos colegas de trabalho, né?
na escola e que a gente possa voltar para casa junto com os nossos, tranquilos, né? Não tão angustiado, né, Ana, que nem você ficou, pensa. Então, a gente procurar separar, né, e enfrentar. A vida continua e nós estamos aí com esse desafio grande, tá? Então, bom retorno para todos. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar no particular para qualquer dúvida, a gente conversa, ou no grupo, tá? Então, um beijo para cada um de vocês e até mais. Bom retorno a todos. Deus abençoe, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Ana. gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Um abraço, gente. Um beijo para vocês. Tchau, bom retorno. Bom retorno. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom retorno a todos. E um abraço, Ana. Muito boas palestras, viu? Adorei. Tchau. Interromper a gravação. Posso interromper já.